Bom dia, amados irmãos e irmãs. Este é o canal dos diáconos permanentes da Diocese de Guarulhos. Eu sou o diácono Nelson, da paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso. E hoje nós vamos refletir o Evangelho do dia, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 14 a 21, que nos diz: Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. No início dessa perícope, nós ouvimos que os fariseus planejavam contra Jesus. Por quê? Se nós pegarmos o início do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, vai dizer que os discípulos passaram por um campo e apanharam espigas de trigo por onde passavam, num dia de sábado. E os fariseus falaram: olha, isso é proibido fazer em dia de sábado. E Jesus retruca, dizendo: vocês não leram o que fez o rei Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome, entraram no templo e comeram dos pães que eram somente dedicados aos sacerdotes? Então, quando Jesus rebate, mostrando que, além da lei, está as necessidades básicas do ser humano, de comer, beber, vestir. Então, você seguir a lei só por lei não é fazer a vontade de Deus. A vida humana está acima da lei. Mas, no Evangelho de hoje, Jesus não discute com eles, sabe que estão tramando a sua morte e ele se retira. Mas as multidões reconhecem em Jesus o enviado de Deus, e o acompanham, e o seguem. E ele cura os doentes, e anuncia a boa nova. Aí Mateus vai se recordar do texto de Isaías, que diz que o ungido do Senhor não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Ou seja, Deus não está somente olhando para os defeitos das pessoas, mas as possibilidades que as pessoas têm de se recuperarem, de voltarem ao bom caminho. Eu não sei se vocês já fizeram uma experiência, mas é interessante até para fazer com as crianças. Acenda uma vela, depois de algum tempinho que ela está acesa, sopre, apaga a vela. A vela vai soltar aquela fumaça. Pega um palito de fósforo e coloque sobre aquela fumaça. O pavio volta a acender sem você encostar no pavio. Esse é o pavio que ainda fumega. A chama se extinguiu, mas basta o calor do amor de Deus e ela volta a brilhar. A luz pode vencer as trevas. A cana que está rachada, ela não deve ser descartada. Ela ainda pode ser útil. Então, não descartemos ninguém na nossa comunidade. Erros todos nós cometemos. O que não podemos é permanecer no erro. Deus não ama o pecado, mas ama profundamente o pecador. E é esse pecador que Jesus vem resgatar. Imagina se Deus fosse tratar todos olho por olho, dente por dente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu os cristãos. Nós, quantas vezes pecamos contra Deus? Se Deus virasse as costas para nós, o que seria de nós? Também nós não devemos virar as costas para os nossos irmãos, mas devemos ter uma mão solícita para levantar aqueles que tropeçaram no caminho, aqueles que estão caídos para se reerguerem. Esta é a grande mensagem que está embutida nesse Evangelho de hoje. Então, que o Senhor
com a força do seu Espírito, nos dê a graça de podermos ajudar a todos aqueles que estão caídos pelo caminho, para que não se perca nenhum daqueles que o Senhor quer salvar. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para a salvação do mundo. Que esse seja o nosso propósito no dia de hoje e para a nossa vida. Ajudar a todos aqueles que estão pelo caminho, sem esperança muitas vezes, achando que o seu pecado não tem perdão, achando que é um desgraçado, alguém que não tem a graça de Deus. Todos podem ser agraciados por Deus. Basta ter um coração aberto para acolher a sua palavra. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos um santo domingo. Nos encontramos na Eucaristia.